Olá, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas. Hoje vamos fazer aquela aula bacana, revisão do projeto do atendente de farmácia. Mas, para que a gente possa, a professora está falando e vocês entendam o que eu estou falando, a professora vai iniciar com compartilhamento de tela com vocês, ó. Então, hoje eu vou iniciar a aula falando assim que só os tolos sabem de tudo. Por quê? Porque os sábios, eles aprendem algo novo todos os dias. Então, vamos ser sábios. Porque os tolos já falaram, eu sei de tudo. E aqueles que são sábios, que é isso que eu sei que vocês são, cada dia aprende algo novo para a sua vida, tá? Hoje a gente vai fazer uma revisão do projeto do atendente de farmácia. Então, eu vou iniciar a aula falando o quê? Uma revisão. O que a gente falou lá na aula 1? A professora iniciou a aula falando sobre a história da farmácia. Nós comentamos sobre os filósofos importantes no decorrer da farmácia, os locais que foram importantes para a história e falamos sobre o símbolo. Então, o que nós falamos lá, então, a respeito dos relatos? Os primeiros relatos, ou seja, os registros que foram constatados na história da farmácia, foi uma tabuinha chamada tabuinha sumérica. Foi 2.100 anos antes de Cristo. Nela continha 15 receitas medicinais. Tempos depois veio quem? Foi o Papyrus de Herbes. O Papyrus de Herbes, nele continha 7.000 substâncias medicinais e que foram usadas 800 fórmulas diferentes. O nome dele é Herbes por causa do sobrenome de George Herbes, tá? Houve também o papiro. O papiro era onde ficava escrito, né? Lá no Egito, que os especializados em doenças do sistema urinário, sangue, cabelo, mordidas, porque havia os filósofos que estudavam a respeito da história da farmácia. Foram eles os grandes conhecidos, né, na área da saúde em geral. O Galeno, que ele fazia o quê? Ele era o médico dos gladiadores. Existia Hipócrates. Hipócrates, ele ficou conhecido como o pai da medicina. Galeno, o pai da farmácia, tá? E o filósofo grego Alckmin. Então, assim, esses foram os grandes estudiosos da farmácia. Houve muitos pontos locais importantes na Grécia, na Roma, no Brasil. E no Brasil, como que chegou? Chegou lá a farmácia através dos nossos queridos portugueses. Vieram juntamente com eles quem? O Anchieta. Anchieta, ele foi o primeiro boticário no Brasil. Junto com a descoberta do Brasil, veio-se também as doenças. Trouxeram ali dentro dos navios o quê? Isso aqui foi o primeiro, é como se fosse uma maletinha onde tinha as experiências dos medicamentos ali que traziam retorno. E os índios, como que faziam esse tratamento de doenças? Eram através das crenças, através de gorduras animais, por exemplo, gordura de serpente, era feito através de plantas. Então, assim, a farmácia começou aqui no Brasil através, então, das plantas. Veio os portugueses, trouxeram os medicamentos, mas junto com os medicamentos eles trouxeram as doenças. E eles só davam para os índios aqueles o quê? Aqueles os quais aderiam à religião. Interessante isso? Muito bacana. Agora, olha só. As boticas. O que eram as boticas? Eram as primeiras farmácias, não só no Brasil, mas em vários países. Olha, cada um, o modelo europeu era diferente, enfim. Aonde eram identificados, sim, em frascos de vidro. A professora já falou bem essa história. Nessa aula, que assim, de suma importância, a professora falou sobre o símbolo da farmácia. E por que é aquela cobra enrolada na taça? Que a farmácia, o poder é a cobra, e a taça quer dizer que é a cura. Se você quiser ler um pouquinho mais a respeito disso, é interessante, afinal, é o símbolo que vocês irão andar por aí na roupa de vocês, tá bom? Então, nessa primeira aula, filósofos, registro da farmácia, como que chegou as doenças, como que eram tratadas, locais importantes falando sobre esses registros, tá? Nós demos sequência na aula 2 falando sobre os medicamentos. Já que ali os índios, né, quando ficaram doentes, só aqueles que aderiram ali à religião, que o Anchieta
que foi quem foi conhecido como primeiro boticário, dava os medicamentos para serem utilizados para cura. Cura do quê? De doenças. Nessa aula 2, a gente falou os medicamentos. Qual que é a finalidade que a pessoa usa medicamento? Existem N. A professora vai mostrar ali os 4 principais motivos. As formas farmacêuticas e os recipientes farmacotécnicos. O que é isso? Então, vamos lá. Quais as finalidades que alguém usa o medicamento? Primeiro, para prevenir. A vacinação é uma forma de prevenção ao se tornar um medicamento. Alguém usa um medicamento para o quê? Para aliviar, no caso de quando sente dor. Então, prevenção, alívio. Quando se está doente, a gente toma medicamento para quê? Para cura. E qual que é a outra finalidade principal? Nós tomamos medicamento para diagnóstico, ou seja, para diagnosticar algum problema de saúde. O exemplo é o contraste. Eu dei o exemplo da prevenção que é a vacina. O exemplo do tratamento ali é o contraste. Vai fazer um exame, não é vendido em farmácia, normalmente é âmbito hospitalar, mas é só para que fique registrado, para que vocês não se esqueçam, tá? Formas farmacêuticas. O que é uma forma farmacêutica? É uma forma física. O medicamento, ele pode vir sólido, gasoso, líquido, pastoso, que é o caso dos semipastosos ou semissólidos, que são o quê? As pomadas. Isso é forma, porque daqui a pouquinho a professora vai relembrar você que nós já falamos sobre fórmulas. Forma farmacêutica é forma física de um medicamento. Então, assim, as formas líquidas que existem de medicamento são as soluções, suspensões e emulsões. Semissólidas, cremes, pomadas e pastas. E as sólidas? É as que mais tem. Cápsula, drágia, comprimido, grânulo, supositório, pó. E existe ainda um que não é tão vendido em farmácia, é mais em âmbito hospitalar, que é a forma gasosa. O que se vende no máximo na farmácia é a bombinha, no caso, quando o paciente tem algum problema de asma. Então, isso são formas farmacêuticas, ok? Continuando, nessa aula, nós falamos a respeito de algo chamado princípio ativo. Ou seja, todo medicamento, ali dentro dele, ele tem um princípio ativo, ou seja, ele tem uma droga, ele tem um fármaco, que é esse fármaco que vai fazer o quê? Toda a diferença. Um dipirona, 2 dipirona que é um dos mais utilizados. Dipirona é um princípio ativo. Só que dentro de dipirona não tem só dipirona. Dentro de dipirona tem recipientes e farmacotécnicos, ou seja, esses recipientes podem ser o quê? Adjuvantes. No caso específico, aqui o exemplo que eu vou dar, o xarope. Um xarope tem um edulcorante, porque se ele não tivesse, ele não teria gosto. Criança não conseguiria tomar um xarope. Então, a droga é tão forte, né? Então, um edulcorante, correto? Um outro exemplo de recipiente é o solvente. Tem drogas que ela vem em que forma? Tem drogas que ela vem em forma sólida, para que você faça o quê? Para que você possa dissolver ela. Esse é o caso de um recipiente pó, ou seja, um recipiente solvente. Água. Água é um tipo de recipiente. É uma forma de quê? Dele entrar ali para misturar esse pó, porque não tem como a gente colocar um pó na veia. Então, precisa de um recipiente. O princípio ativo, no caso aqui, é o pó. O recipiente aqui é o líquido, tá? E tem outros, vários, tem N. Eu trouxe aqui os mais conhecidos, que são edulcorantes, o solvente, que é para dissolver o pó, e os absorventes, que eles são tipo, que eles vêm em tipo de pó para poder absorver água, ok? Então, esses 3 exemplos que eu dei para vocês aqui são recipientes que são utilizados com princípios ativos, tá bom? O que nós falamos aí na sequência? Nós falamos na aula 3, por que existe diferentes tipos de via? Claro, qual que é a resposta? Porque existem vários diferentes tipos de forma de tomar medicamento. Existem as vias de administração, seja elas injetáveis, ou seja elas parenterais. Parenterais que são injetáveis, ou enteral, que é aquela que eu falei, você toma pela boca, certo?
Falamos sobre velocidade de ação, comentamos sobre os tipos de paciente, o que é uma fórmula farmacêutica, fórmula não é forma, o número de drogas e doutrina. Então, vamos lá, vamos rever aí, ó, aula 3. Falamos sobre vias de administração. Um medicamento, ele pode ser administrado enteral, ou seja, enteral quer dizer que esse medicamento passa pelo intestino, tá bom? Então, enteral. E parenteral? Quer dizer que não vai lá no intestino, não vai lá no estômago, você não engole. Ele é absorvido no seu corpo de uma outra forma. Os mais comuns que eu trago como exemplo para vocês são os injetados. Comprimido é o quê? É parenteral ou enteral? É isso. Se você respondeu que é enteral, é verdade. Porque um comprimido você toma ele e ele é dissolvido ali no estômago, que vai até o fígado, e o fígado que faz essa distribuição. Ou ele elimina o medicamento pela urina ou pelas fezes, mandando lá para o intestino grosso, ou ele vai mandar para o sangue, e pelo sangue vai ser absorvido e vai ser eliminado lá onde? Nos rins, através da urina. Então, vias de administração, tem via que é enteral e tem via que é parenteral. Continuando ainda a nossa revisão das aulas, a professora explicou para vocês que todo medicamento tem vias de ação. O que é isso? Essas ações, elas são o seguinte, elas são imediata, controlada, retardada e prolongada. O que isso quer dizer? Como que eu posso dar exemplo para você? Você está com dor. Você não vai tomar um medicamento, você está com dor de cabeça na hora. Então, você vai tomar um medicamento para fazer o efeito o mais rápido possível, correto? Aí você toma um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a Novalgina, que é o dipirona. Um medicamento controlado, vou dar um exemplo, um paciente que tem hiperatividade. Ele toma um medicamento, durante a ação dele, de acordo com o tipo da Ritalina, é para durar ali 4 horas. Então, é controlado, certo? Um paciente que tem problema de pressão alta, ele não toma o medicamento para baixar a pressão dele na hora. Ele toma o remédio de pressão para que ele passe o dia inteiro com a pressão dele boa, não é verdade? Então, é medicamento controlado. Medicamento retardado, o que é isso? O medicamento retardado é a ação dela, que é um uso, não é para ser liberado nem imediato, nem prolongado, nem controlado. É devagar, é gradativo, tá bom? Eu expliquei anteriormente fórmulas. Fórmula é uma coisa, forma é forma líquida, física, sólida, pastosa. Fórmulas é a forma que o médico pode prescrever esse medicamento. É muito importante você saber isso aqui, você sabe por quê? Porque fórmula farmacêutica é a descrição lá do medicamento, ou seja, a quantidade, a qualidade do que vai fazer parte dessa forma. Então, a fórmula é ela que vem ali escrito. Um exemplo, vamos supor que a Alda falar, professora, que esse calor, meu cabelo está caindo, eu vou no dermatologista e vou manipular, vou pedir para ele fazer uma fórmula farmacêutica para que eu possa pedir para manipular. Porque eu não encontro um shampoo bom para o meu cabelo. Então, o médico vai descrever lá a quantidade e a qualidade dos produtos que vai ser colocado numa forma farmacêutica líquida. A Nájila já falou, não, eu quero medicamento para os ossos. Eu vou passar no médico e vou pedir para ele prescrever uma fórmula farmacêutica, onde vai ter quantidade e qualidade, e eu vou fazer uma forma farmacêutica sólida. Então, a fórmula é uma coisa, e a forma é a forma que esse medicamento vai vir. Ficou claro? Conseguiram entender bem? E as fórmulas, existem 3 tipos. Oficinais é aquela que está descrita na farmacopeia. O que é farmacopeia? Antigamente existia um dicionário chamado Aurélio. Hoje a gente tem o Google. Então, muito antigamente, existia uma enciclopédia chamada Barça. Só os mais antigos vão saber do que a professora está falando. Então, essa enciclopédia vinha tudo sobre determinado tipo de assunto. A farmacopeia é um tipo de dicionário, é um tipo de um manual, onde vem descrito todo e qualquer tipo de
drogas. É como se fosse lá no início, na história da farmácia, a professora não falou que havia registros que eram feitos nos papiros? Hoje, na modernidade, se você quiser colocar lá no Google farmacopeia, você vai encontrar lá componentes, que está descritos os componentes. O médico pode utilizar o que está ali. Então, o que o médico vai utilizar? As fórmulas oficinais. Existem as fórmulas chamadas magistrais. O que é isso? É quando o médico fala que é de autoria dele. Ah, você quer fazer um tratamento de estria? Você vai lá na dermatologista e ela cria uma fórmula e fala, ó, essa fórmula ela é específica para você. Você vai lá na farmácia de manipulação e pede para fazer, passa que é tira e queda para acabar com a estria. É uma fórmula magistral. A médica não tirou da farmacopeia, ela criou, ela é autora dessa fórmula. Correto? Um outro tipo de fórmula que é especializada é aquela que você encontra pronta. Essa você encontra pronta, que é os medicamentos que a gente compra lá na farmácia. Então, fórmula especializada é o médico para escrever lá. Ia dar um exemplo de medicamento que não precisa de prescrição. Antibiótico. O antibiótico tal não vai ser manipulado. O médico vai prescrever lá o nome X do medicamento. Caso assim, vai falar lá o nome do antibiótico, a quantidade, a miligrama, de quantas horas você deve tomar. Isso é uma fórmula especializada. Só relembrando isso que a gente já teve isso em aula. Se você ainda ficou com dúvida, assista o vídeo novamente, que é muito importante você entender isso aqui. Existem medicamentos que eles são monodroga, ou seja, vem um, e tem medicamentos que vêm o quê? 2 drogas em um. Um exemplo que eu trouxe para vocês é para você entender que existe o Buscopan, é um medicamento ali que o paciente está com cólica e ele está Buscopan. É uma dor muito intensa, enfim, pode usar uma droga associada, ou seja, vai ter mais que um medicamento ali dentro. No caso aqui, é o butilprometo de escopolamina junto com a dipirona, ok? Aqui é para você entender sobre o número de drogas. Existe ainda dentro das farmácias a farmácia de homeopatia e a farmácia de alopatia. Qual que é a diferença? A homeopatia estimula o organismo a reagir fortalecendo o mecanismo de defesa natural. É um tipo de medicina que se você optar por trabalhar com medicina da homeopatia, leia um pouco mais a respeito, que estabelece formas diferentes. A homeopatia ela diz que ela é uma forma mais segura, que é utilizado tanto em recém-nascido, pode ser utilizado em idoso, e que visa o tratamento da homeopatia o seu indivíduo como um todo, tanto a parte da mente, do corpo, enfim. Tem um especialista na área da medicina, que são os homeopatas. Então, é diferente a forma que o paciente toma. Homeopatia não é fitoterapia, é diferente. A homeopatia é para que o paciente reduza a dependência de alguns fármacos que ele utiliza, tá bom? Já a alopatia é a forma que a gente vende outro dia, os medicamentos na farmácia. Por exemplo, você sente dor de cabeça, você vai tomar um medicamento para dor de cabeça para poder acabar com a dor de cabeça. Ou seja, a alopatia diz que age contra os sintomas. A homeopatia não. Você toma medicamento, em pequenas doses, você ainda vai continuar sentindo a dor, mas não com a mesma intensidade. Então, é diferente o funcionamento de ambas. Os sintomas da alopatia, a escolha de diferentes medicamentos. Na homeopatia, na alopatia, que é o que nós utilizamos, há um aumento na possibilidade da dependência do medicamento, ok? É importante, pegue sua apostila, releia um pouquinho mais, se ainda você ainda ficou com dúvida a respeito desse assunto, ou anota aí e pergunta para a professora que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Falamos lá na aula 4 sobre conceitos de fármacos, ou seja, quais são os conceitos? É importante você saber o que é a posologia, o que é uma dose mínima, uma dose máxima, uma dose tóxica, o fígado, o que é uma dose letal. E ainda, olha só, formas farmacêuticas. Falamos anteriormente, torno a repetir. Sólida, líquida, gasosa, pastosa. Isso são formas. Fórmulas, essa daqui, que é o que a professora ensinou para vocês anteriormente. Então, o que é importante você saber?
que na forma sólida existe vários tipos. Existem 8 tipos diferentes, é os principais que eu trouxe aqui para vocês. Comprimido, drágia, cápsula, pílula, pó, supositório, óvulo, implante, todos esses são exemplo de formas farmacêuticas sólidas. Existem alguns medicamentos que eles têm um sistema chamado sistema Horus. Esse sistema, ele impede o quê? Que o medicamento ele vá fazer ação no local onde ele realmente tenha que fazer ação. Anote esse nome, leia um pouquinho mais a respeito dele. É bem importante para você orientar o cliente não ficar abrindo traje comprimido, tá bom? O que é importante saber? Isso que eu acabei de explicar para você quer dizer o que é um medicamento gastro-resistente. Quer dizer que ele não pode, ele tem que chegar até o estômago bem fechadinho. Existe o pó, na forma pó, tem vários tipos de medicamento em pó. Seja ele para preparar, seja ele para poder colocar em curativo, seja ele para tomar na parte nutricional, ou seja ele depois que o paciente já está com problema para cuidar na parte da efervescência, tá bom? Ou seja, problema estomacal. Aula 5, falamos dos fármacos semissólidos líquidos e semipastosos. Quais são os semissólidos? As pomadas. E pomadas, existe pomada mole, pomada oleosa e pomada hidratante. Toda pomada não é igual, ela tem função diferente. E as fórmulas líquidas, a professora falou a respeito das soluções, que é aquelas que faz o quê? Elas já vêm prontas. E existe as suspensões, que você tem uma parte que é sólida, uma parte que é líquida, aí mistura as duas para poder fazer o quê? Para chegar a um medicamento. No caso aqui, o exemplo que eu trouxe é do antibiótico para vocês. Falamos sobre as formas líquidas. O que pode ser líquido? Suspensão, que eu acabei de explicar. O xarope que já vem pronto, as soluções que precisam ser misturadas, os colírios. Aula 7 e 8, falamos das vias de administração. Se você tiver com a apostila na mão, tudo isso que a professora está falando com vocês foram as primeiras aulas. Por isso que eu decidi fazer essa revisão, para que fosse revivido ali na sua memória assuntos aos quais nós já falamos, foi postados vídeos no grupo da turma para vocês assistirem. Se ainda tiverem dúvidas, é só entrar lá e assistir novamente, tá bom? Que as vias de administração, elas podem ser enterais, que é tomada, ou elas podem ser parenterais, que são as injetáveis. Músculo, veia, subcutânea ou intradérmica. O que é muito importante você saber? Por onde os fármacos entram, isso quer dizer via de administração. Isso aqui é lei. Esqueçam do seu sobrenome a partir de agora, mas não esqueçam. Quais são os 5 certos que nos dá garantia que o nosso serviço está sendo bem prestado? Esses 5 certos é o paciente certo, sempre na hora que você está vendendo, perguntar se o seu medicamento é para o paciente, a via que ele vai receber esse medicamento, tomar sempre no horário, a dose e a droga certa, ok? Anotaram aí? Então, só relembrando, muscular, subcutânea, via dérmica, que é aqui na veia, e a epidérmica, que é mais superficial, ok? Então, muscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica. A professora agora fez o quê? Uma revisão do projeto de vocês. Do projeto do atendente de farmácia. Eu falei as primeiras aulas principais aí, só citei os tópicos da aula, e hoje é o encerramento do projeto. Após isso, tem lá, falando aulas sobre as bulas, as interações medicamentosas, que a professora sempre, durante o curso, falou muito a respeito dela, as noções de microbiologia, que nós falamos recentemente, o processo de limpeza, desinfecção, a importância da lavagem das mãos e a utilização do EPI. Hoje, então, a gente está encerrando o projeto. Próxima aula. O que vai acontecer? A professora vai colocar lá no grupo uma atividade, ou seja, é um trabalho de conclusão do curso, ok? Esse trabalho, se você tiver alguma dúvida, pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Vocês estavam em dúvida, ele perguntando a respeito do retorno das aulas. Foi enviado no grupo
uma atividade, desculpa, um questionário foi enviado pela coordenação para vocês responderem, tá? Quem ainda não respondeu, por gentileza, respondam. Agora, a partir do mês de outubro, novembro, nós iremos retornar gradativamente às aulas presenciais. Coloca ali no grupo que tanto eu, quanto a coordenação, quanto o CRA, vai estar vendo se você tem alguma dúvida a respeito, ok? A respeito disso que a professora falou, essa revisão que a gente fez do projeto, eu gostaria de saber, Marina, Nájila, eu vi que você entrou depois, tá bom? O que a professora quer esclarecer? Dúvidas? Hoje não foi uma aula, foi só para reviver tudo que a gente já falou. Ficou alguma dúvida enquanto eu estava relembrando vocês? Ficou, Marina? Não, professora. Nájila respondendo. Alda, dúvida? Se vocês, depois, daqui a pouquinho a professora terminando a aula, eu vou postar lá no grupo. Se você optar assistir novamente o vídeo, eu estou fazendo um apanhado de todas as aulas principais que a gente viu há algum tempo atrás. E vocês perguntaram em particular a respeito das aulas práticas. Coloque lá no grupo que nós respondemos para cada um individualmente as dúvidas, tá bom? Não quer perguntar aqui que está online a respeito das dúvidas da aula de agora? Coloca lá que a professora está à disposição, ok? Eu vou me despedir de vocês deixando aí a seguinte frase. Sentir medo diante de um novo obstáculo faz parte, viu? Todos nós sentimos. Mas não deixe que ele impeça você de prosseguir. A palavra-chave que eu quero deixar hoje para vocês é coragem. Eu falei isso já para minhas turmas anteriormente. Coragem, porque o medo nos atrofia e faz com que a gente fique paralisado. Tem coisas que jamais vão acontecer na nossa vida, mas um mês antes a gente já está temendo de algo que de repente não está. Esteja em Deus, coloque a sua fé em Deus e faça a sua parte. Porque sentir medo, todos nós sentimos, mas não deixe que ele impeça você de prosseguir, tá bom? Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela com vocês e dizerem para vocês coragem. Sejam fortes e corajosos, que Deus é contigo. Faça o seu melhor. Vocês não vão ser bons profissionais, vocês já são. Eu tenho certeza que a dedicação de vocês vai valer totalmente a pena quando vocês estiverem aí, agora já na reta final da conclusão do curso de vocês. Fiquem bem atentos, daqui a pouco eu passo ali as instruções, o que vocês irão fazer e enviar no e-mail ou via WhatsApp o trabalho de conclusão de curso de vocês. Se a turma de vocês for entrar em contato para vocês voltarem do presencial na próxima quarta-feira, vocês entregarão pessoalmente, ok? No mais, grande beijo para vocês, Marina, Nájila, Alda. Eu posso falar sem hipocrisia nenhuma. Foi muito bom, não foi excelente. Esse tempo todo que nós passamos juntas, amo cada um de vocês especialmente, vocês sabem disso. Não gosto de despedir, tá? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que a gente vai se ver pessoalmente e falta até as palavras, enfim. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus e qualquer coisa a professora coloca recado lá no grupo para vocês a respeito aí do trabalho de conclusão de curso, ok? E vou encerrar a musiquinha que a Alda sempre pede ali, tá bom? Foi bom estar com vocês, estudar com vocês. E fiquem com